Muito bem, sejam bem-vindos à aula onde nós vamos estar falando sobre o segundo ingrediente para você fazer uma oferta irresistível. E o segundo ingrediente é a visão geral. Se o gancho e a sua promessa. 1, 2, 3, 4. Muito bem, sejam bem-vindos à aula onde nós vamos falar sobre o segundo ingrediente para você ter uma promessa irresistível. O segundo ingrediente é a visão geral. Ora, se o gancho ele é a sua promessa, a visão geral é a explicação do porquê que a sua promessa ela é possível. Enquanto o seu gancho, a sua promessa é uma frase, aqui na visão geral você vai usar uma breve descrição. Você não vai entrar em muita coisa, mas você pode explicar por meio de um dado estatístico ou você pode explicar através de um exemplo empírico. E quando eu falo sobre exemplo empírico, algumas pessoas elas perguntam, mas como assim? O que significa empírico? Empírico é um fato que se apoia somente em experiências vividas, na observação de coisas e não em teorias e métodos científicos. Por exemplo, vamos imaginar que o seu nicho, e eu vou tirar aqui o exemplo do que o Érico Rocha ensinou dentro da sua palestra, falando sobre oferta irresistível. Tá? Foi esse exemplo, esse exato exemplo que ele ensinou, que ele mostrou na palestra dele. Então vamos imaginar que o seu nicho for culinária, e você ensina as pessoas a fazer receitas práticas que vão dispensar a necessidade delas comerem na rua todos os dias. Você vai fazer com que elas economizem tempo, dinheiro. A sua mensagem ela poderia ser mais ou menos assim, ó. Prepare o seu almoço da semana usando menos de R$ 15 por dia e gastando menos de 10 minutos para cozinhar. Atualmente isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas eu faço isso todos os dias e já ensinei mais de 50 pessoas a fazerem. Tá vendo? Isso não é um argumento lógico, mas é um argumento empírico. O que você provou nesse teste é que você fez, outras 50 pessoas também podem fazer. Ou seja, de maneira empírica, você está mostrando para a pessoa que você tem experiência, já fez no passado e pode fazer agora também no presente. Então, geralmente, o argumento é baseado na experiência. É uma boa visão geral para você dar para o seu gancho. Estou tudo enrolado aqui, vamos de novo. Ok? Vamos lá? Muito bem, sejam bem-vindos à nossa aula do segundo ingrediente para você fazer uma oferta irresistível. E esta é a aula da visão geral. Olha, se o seu gancho ele é a sua promessa, a visão geral é a explicação do porquê que a sua promessa ela é possível. Por exemplo, se você tem o seguinte gancho, perca o medo de falar em público em 40 minutos, sendo capaz de gravar vídeos, fazer lives, sem ter o medo, sem ter o estômago revirando, sem ter as mãos suadas e sem dar branco na sua cabeça. Você fez ali a sua promessa.
Agora é hora de você provar e mostrar, explicando para as pessoas de como você consegue fazer isso. Porque senão você vai perder toda a atenção das pessoas. Essa é a sua explicação. Não. De novo. Muito bem, sejam bem-vindos à aula que vamos falar sobre o segundo ingrediente para você ter uma promessa, Tá, olha esse negócio. Muito bem, sejam muito bem-vindos à nossa aula, onde vamos falar sobre o segundo ingrediente para você ter uma oferta irresistível, para você criar, você gerar uma oferta irresistível. E assim você poder apresentar o seu trabalho, a sua terapia para as pessoas e você ter retornos positivos. E esse segundo ingrediente é a visão geral. Se o gancho ele é a sua promessa, a visão geral ela é a explicação do porquê que a sua promessa ela é possível. Enquanto o seu gancho e a sua promessa, você pode fazer apenas uma frase, como por exemplo lá na primeira aula eu falei sobre a minha promessa, né? Você deve estar lembrado, como perder o medo de falar em público em menos de 40 minutos, sendo capaz de gravar vídeos e fazer lives. Essa é o meu gancho, a minha promessa. Você vê que é uma frase. Na visão geral, você vai usar uma breve descrição. Ou seja, você vai explicar na visão geral como que você faz para que a pessoa possa alcançar aquele resultado que você prometeu. E você, ao você dar essa visão geral, você vai entrar em muitas explicação. Você vai explicar por meio de um dado estatístico ou de um exemplo empírico. Quando eu falo aqui de exemplo empírico, estou falando de você colocar a sua experiência de vida, aquilo que você já fez no passado, aquilo que você observou das coisas, não só teoria nem métodos científicos, mas principalmente sobre aquilo que você tem vivido. E eu quero te dar um exemplo aqui para ficar bem claro, o mesmo exemplo que o Érico Rocha deu quando ele trouxe essa palavra, esse ensinamento, trouxe esta aula ensinando sobre os 7 ingredientes para fazer uma oferta irresistível. Eu vou usar exatamente o mesmo exemplo que ele deu. Ele falou o seguinte: imagine que o seu nicho fosse culinária e você ensinasse as pessoas a fazer receitas práticas que vão dispensar a necessidade delas comerem na rua todos os dias, fazendo com que elas economizem tempo e dinheiro. A sua mensagem poderia ser a seguinte: prepare o seu almoço da semana usando menos de R$ 15 por dia e gastando menos de 10 minutos para cozinhar. Atualmente isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas eu faço isso todos os dias e já ensinei mais de 50 pessoas a fazerem. Isso não é necessariamente um argumento lógico, mas é um argumento empírico. Você provou por testes e resultados. Você disse, eu fiz, e outras 50 pessoas também fizeram. Então, geralmente, o argumento baseado na experiência é uma boa visão geral para você dar para o seu gancho. Ou você também pode usar argumentos lógicos, desde que seja argumentos breves. Por exemplo, um dos anúncios que o Érico ele colocou, e ele fala sobre isso no exemplo, ele falou o seguinte: dobre a sua lista sem aumentar o tamanho dela. E aí, na visão geral do Érico, ele explica que você pode fazer isso dobrando o número de cliques sem aumentar o tamanho da lista. Olha só, ele mostra que uma lista uma lista que dá 500 cliques, e ele faz essa lista de e-mails, vai ser equivalente à lista do dobro. Aí a pessoa pensa, tem um ângulo, faz sentido. Como é que eu faço isso?
Então, aí você percebe que ele pegou a atenção da pessoa. Primeiro, ele prometeu, através do gancho, né? Falando que a pessoa ela ia dobrar o número de cliques se aumentar o número da lista. Então, tem uma lista de 500, ele ia ter 1.000 cliques, né? Ele já pegou ali a atenção. E depois ele mostrou como era possível fazer isso, através de uma sequência lógica. Um outro jeito de mostrar que é possível é falar o seguinte: dobre a sua lista se aumentar o tamanho dela. Eu sei que isso parece muito bom para ser verdade, e eu também estaria um pouco receoso em ouvir isso. Mas eu já fiz isso várias vezes, e eu já vi várias pessoas fazerem várias pessoas fazerem. Você também pode fazer. Nessa oferta, o que ele está falando? Ele está falando o porquê que é possível a pessoa fazer. Porque ele já fez e já viu pessoas fazerem. Então, você também pode fazer. Olha só, o argumento que é possível, porque ele já fez, várias pessoas também, e aí a pessoa começa a pensar, ok, eu estou escutando. Não, volta lá. Começa lá no começo. Nossa, cara. Isso é diferente. Visão geral é o ingrediente número 2 para você fazer uma oferta irresistível. Ora, se o gancho ele é a promessa, a visão geral é a explicação do porquê que a sua promessa ela é possível. E eu quero falar com você dentro desta aula sobre algo muito importante. E quero que você preste bastante atenção. Porque enquanto o seu gancho, ou seja, a sua promessa, ela pode ser uma frase, no caso do meu gancho, da minha promessa, perca o medo de falar em público em menos de 40 minutos, sendo capaz de gravar vídeos e fazer lives através de uma sessão de hipnose. Aliás, eu nem falo hipnose, né? Na verdade, eu deixo assim meio a pessoa fica meio curiosa para saber como que ela pode fazer, como que ela pode perder o medo de falar em público 40 minutos e como é que ela pode ser capaz de gravar vídeos e gerar lives. Uma pessoa que às vezes tem 5 anos, 10 anos, que está aprisionada pela vergonha, pela culpa, pelo medo, que não consegue falar em público, ela fica curiosa em entender como é que eu posso, em 40 minutos, ajudar ela a quebrar esse medo. E é possível, claro que é possível. Eu já fiz várias pessoas perderem o medo, inclusive eu sou a primeira pessoa que, o meu avatar transformado, foi a primeira pessoa que experimentou o poder, a força e a eficácia desse método. Você deve ter visto a minha história, eu não conseguia falar em público, tinha medo de falar em público por causa de um trauma que eu tive aos 9 anos, estar diante de um pessoal na escola, ser ridicularizado, e esse trauma se instalou e me pedindo que eu falasse em público. E através de sessões de hipnose, eu fui libertado desse trauma, porque esse trauma estava no meu subconsciente, e depois eu fui estudar, fui me formar, me virei hipnólogo, e tenho ajudado várias e várias pessoas. Esse aqui eu estou falando para você é um exemplo empírico, mas vamos chegar lá daqui a pouco. Só quero que você entenda isso. Essa é a minha promessa, certo? Então, minha promessa é uma frase só. Perca o medo de falar em público em 40 minutos ou menos, sendo capaz de gravar vídeos e fazer lives. Bom, se o gancho, você pode fazer uma promessa, uma promessa em uma frase só, se o gancho a sua promessa, você pode fazer uma frase só, aqui na visão geral você vai usar uma breve descrição. Você fez o gancho, você fez a promessa, agora é hora de você descrever, de você falar, de você mostrar para a pessoa que é possível ela alcançar aquilo. Como eu falei nas aulas anteriores, quando você faz uma boa promessa e a promessa ela tá bem feita, surge na pessoa uma questão, surge na pessoa uma pergunta. E a pergunta é: isso é bom demais para ser verdade? Ou será que é possível? Será que eu consigo? E aí, na visão geral, você mostra para ela, você responde para ela que sim, isso é possível, que sim, isso é bom demais para ser verdade, mas é verdade. Como é que você faz isso? Você faz isso com uma pequena explicação por meio de dados estatísticos, ou você dá um exemplo empírico. O que é um exemplo empírico? Empírico é um fato que se apoia somente na sua experiência vivida,
aquilo que você viveu, na observação de coisas. Não em teorias e métodos científicos, como eu acabei de falar para você sobre a minha história. Eu te dei um exemplo empírico. Né? Hoje eu sou hipnólogo e ajudo pessoas a saírem do medo de falar em público, porque eu já ajudei muitas pessoas, inclusive eu fui o primeiro a ser ajudado por essa técnica. Mas eu quero aqui trazer para você também um exemplo dado pelo próprio Érico Rocha, quando ele estava ensinando sobre essa técnica. E o exemplo que ele traz, eu vou trazer exatamente o mesmo exemplo, ele fala o seguinte, ele fala, imagine que o seu nicho seja culinária, por exemplo, e que você é uma pessoa que ensina receitas práticas, que vai fazer com que a pessoa que vai te ouvir, ela não tenha necessidade de comer na rua todo dia. E você vai fazer com que ela economize tempo e dinheiro. E como é que seria a sua mensagem se você fosse essa pessoa? Se você fosse essa pessoa que ensina culinária, ajudando as pessoas a economizar tempo e dinheiro, como seria a sua mensagem? Bom, você poderia falar o seguinte, ó, prepare o seu almoço da semana usando menos de R$ 15 por dia e gastando menos de 10 minutos para cozinhar. Atualmente isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas eu faço isso todos os dias e já ensinei mais de 50 pessoas a fazerem. Você percebe? Isso aqui não é necessariamente um argumento lógico, mas é um argumento empírico, que você está dizendo para a pessoa que você teve resultados, que você fez outras 50 pessoas também terem o mesmo resultado. Esse tipo de exemplo aqui, esses argumentos empíricos, ele é baseado na experiência e é uma boa visão geral para você dar e fazer com que o seu gancho ele tenha um respaldo. O argumento lógico, você vai usar estatísticas, vai usar dados científicos. E tem que ser breve, tem que ser rápido. Eu pessoalmente gosto mais de trazer o argumento empírico, mas cada pessoa tem o seu gosto. Tem pessoas que gostam mais de trazer números, trazer estatísticas. O fato é que quando você traz esse argumento, seja ele empírico ou seja um argumento teórico, científico, a pessoa ela tem que terminar de ouvir você e baixar as barreiras que ela estava tendo quando ela pensava. Isso é bom demais para ser verdade. Porque o seu objetivo, na visão geral, é você conseguir com que a pessoa ela pare de ficar ouvindo aquela voz interna e ela comece a dizer, ok, eu estou escutando. Ou seja, você pegou a atenção dela lá no gancho, lá na promessa, mas aí quando você termina de fazer a promessa, aquela vozinha interna começa a dizer, isso é bom demais para ser verdade. Agora, na visão geral, você mostra para ela que sim, é possível. Sim, você já fez e viu outras pessoas fazerem e ela também pode conquistar aquilo que você está prometendo para ela. Agora, eu quero que você entenda uma coisa antes de nós passarmos para a próxima aula. Isso é muito, muito importante. Quando você faz esse argumento por meio de uma explicação lógica ou empírica, através dessa visão geral, a pessoa ela precisa se desarmar, ela precisa estar convencida de que é possível, ok? E aí, como é que você faz isso? Como que você faz isso depois que você traz ali os seus argumentos e a sua visão geral? Bom, a pessoa agora está fisgada. Você fisgou a atenção dela através do gancho, ou seja, a sua promessa, certo? Você mostrou que é possível através da sua visão geral. Mas agora, antes de você começar a falar, entregar o seu conteúdo e fazer a sua oferta, você não pode entrar direto assim, depois que você fez a promessa, deu a visão geral, você não pode entrar direto no seu conteúdo e já entrar direto na oferta. Por quê? Porque você precisa criar agora uma conexão emocional com ela. Você precisa mostrar para ela que você tem autoridade naquilo que você está falando. E também você precisa mostrar para ela que o teu método terapêutico ele não apareceu do nada. Ele tem uma origem. Ele tem uma origem. Ele tem uma base. E como é que você faz isso? Como é que você mostra a procedência do teu método? Como é que você mostra a sua autoridade? E como é que você cria uma conexão com essa pessoa? Você faz isso através do terceiro ingrediente, que vai ser tema da nossa próxima aula, através de histórias.
Eu vou te ensinar a ser um bom contador de histórias, e esse é o terceiro elemento. Olha bem, no final dessas aulas, você vai ter os 7 elementos. E como num quebra-cabeça, você vai pegar todas as peças e vai juntar as peças. E tudo vai fazer sentido para você. De repente, agora, você está escutando e algumas coisas parecem meio confusas, mas tenha calma, acalma sua mente, continua aqui comigo e eu te prometo, lá no finalzinho, tudo vai fazer sentido, ok? Mas vamos agora para a aula de história. Que coisa, hein?